Fala galera, no ar, Combustão Podcast. Acompanha a gente aí. De volta à cena. Vamos lá. Pessoal, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre gás natural veicular, o famoso GNV. E vamos falar de GNV versus mecânica. Então, construção de motor, vamos falar um pouquinho sobre motores, o que eram os motores há 20 anos atrás, o que é o motor agora, como que nós fazemos para ter um bom funcionamento, uma otimização da sua injeção eletrônica, por que usar um kit de terceira, um kit de quinta, de sexta geração, que para muitos isso ainda é uma dúvida. Ah, mas eu coloco qual tipo de kit? Então, para isso, nós chamamos um especialista em motor. Nós chamamos um mecânico raiz, um cara que tem muito tempo de mecânica. Eu quero falar do sócio fundador da Pulse Soluções Automotiva. Ele tem 25 anos de experiência na mecânica automotiva, mais de 40 cursos e treinamentos, somando mais de R$ 60.000 de investimento na área de treinamento e cursos, e especializado em injeção eletrônica e diagnóstico por imagem. Nada mais, nada menos do que Ivan Bernardo. Seja bem-vindo, Ivan. Fala galera, vamos tentar aí dividir um pouquinho do que a gente aprendeu no longo do tempo, né? A gente vem estudando bastante, tentar passar um pouquinho, né? Porque saber a gente nunca sabe de nada, tá aprendendo todo dia. É, verdade. Vamos tentar dividir aí um pouquinho. Vamos lá, Ivan. Muito prazer enorme ter você com a gente aqui no Combustão. E sabemos que as dúvidas, né, daqueles que nos seguem, daqueles que são entusiastas do GNV, de motor, é muito importante que a gente tenha esse bate-papo, porque muita gente ouve, né, ou assiste na internet, ou escutam falar de situações sobre o GNV em motores, né? Então a gente escuta falar de tudo. O motor não funciona direito, o motor dá muita manutenção, o sistema tem que voltar na empresa, voltar na oficina. Então são várias coisas que as pessoas comentam, mas para isso, para a gente entrar nesse assunto que eu acho muito importante, até para que os nossos seguidores, os colaboradores, as pessoas que têm ali, né, da área automotiva possam entender quem trabalha com GNV e quem não trabalha, né? E é importante o Ivan aqui, por quê, pessoal? O Ivan, ele tem 25 anos de mecânica no estado do Rio de Janeiro, aonde nós temos aí pelo menos uma frota de 1,5 milhão de carros a gás rodando. Então, com certeza, o Ivan já teve muitos carros dos seus próprios clientes que tinham gás natural. E eu gostaria, para que a gente entre nesse assunto do gás natural, Ivan, eu gostaria da gente falar um pouquinho. Os motores de hoje, Ivan, são os mesmos motores de 20 anos atrás? Como Não, é que funciona? A gente sabe que a tecnologia chegou, a eletrônica chegou, mas nós estamos falando de motor, né? De construção física. Os motores, hoje nós temos as versões 3 cilindros, motores de injeção direta, 3 cilindros, turbo. Então, existe várias coisas que a gente já sabe que mudou, sim. mas eles são robustos como era antigamente ou não? Não. Antigamente você tinha um motor bem mais robusto do que os motores de hoje. Até porque você tinha uma folga maior, né? Um Sim, limite maior para trabalhar. Hoje o motor ele é pequeno por emissões e com alta potência. Então você trabalha dentro do limite do motor. Independente do combustível utilizado, ele está sempre dentro do limite. Ele tem pouco recurso, para você retificar ele tem pouco recurso. Tem gente que fala que não faz retífica. Faz retífica. A gente faz muito 3 cilindros lá que todo mundo diz que não faz e fica bom. Só que o recurso é pequeno. Ele tem menos recurso que os de antigamente. Hoje você trabalha com pressões muito mais altas, com folgas muito menores. Então o limite para você trabalhar dentro do motor hoje, da construção mecânica dele, é menor do que os antigos. Então o pessoal fala, antigamente ele era mais robusto, durava mais. Não é que durava mais. Você tinha um motor com menos potência, um motor maior. Hoje você pega aí motores 1.4, 1.6, 1.0, que tem potência de um 2.0 antigamente. é verdade.
Quem lembra do CHT, né? Quem lembra dos Exatamente. motores AP, robusto, motor para todo pau, né? Exatamente. É Hoje você pau para pega um toda obra, motor, né? você pega um motor aspirado aí, aspirado não, turbo 3 cilindros, que tem cento e poucos cavalos de potência. É verdade. Você só tirava de um 2.0 antigamente e muito bem mexido. É, é verdade. E você comentou um assunto bem importante, né? A gente fala de eletrônica, a gente fala de motor, mas todos eles estão voltados à emissão de gases, né? Sempre. Então, nós temos a injeção eletrônica e a construção física do motor, porque as emissões cada vez mais rígidas, né? Todo mundo acha que a injeção trabalha em função de consumo. Não, a injeção trabalha em função de emissões e proteger o motor. Mais nada. E isso é muito importante também, porque os motores nas versões que nós temos hoje, né, falando de motores, não vamos dizer que eles são frágeis, são Não. motores da época, Sim. são motores de agora, as versões de motor agora. É claro, vão ter motores aí que têm uma característica diferente do outro, pode ter uma durabilidade, assim por dizer, Sim. menor por questões não às vezes só da construção física, mas também pelo como o usuário faz as revisões do carro, né? Sim. Porque hoje nós temos a revisão, o pessoal fala assim, o óleo eu posso trocar um 10 mil. Então, esse óleo com 10 mil, eu queria saber quem foi o cidadão que inventou essa história, né? Mas tá no manual do carro, né, Ivan? Então, mas o manual tá lá. Troca 10 mil km. Aí geralmente tem um asteriscozinho pequenininho lá no cantinho. Que ninguém Aí vê. você vai lá na. Não, e o legal é que assim, a montadora não põe nem na mesma página, né? Ah, Porque eu acho que o ideal seria troca de óleo. 10 mil, uso normal, uso severo, tudo no mesmo lugar. Não, normalmente tá ali. Troca de óleo, 10 mil. Aí tem um asterisco. Aí você vai lá na página 100, em uso normal, 10 mil. Em uso severo, 5 mil. Aí você vai lá na página 300 para ver o que é o uso severo. Quer dizer, é para o usuário não saber mesmo o que ele vai ver, porque as pessoas não leem nem manual. é verdade. Isso é uma A pessoa tem o uma carro e não cultura sabe do nem o que o brasileiro. carro faz, porque ela não lê. Verdade. Então, assim, hoje a gente tem trânsito, temperatura, poeira, percurso, várias coisas que são uso severo. Eu costumo dizer que no Rio de Janeiro, posso arredondar para o Brasil inteiro, não existe condição de uso normal. 95% das pessoas trabalham em uso severo. Vamos pegar esse ponto, Ivan. O que seria o uso normal? Então, o uso normal, pelo entendimento da montadora, seria, exemplo, hoje você no Rio acordar às 3 da manhã, ligar o carro na garagem, deixar ele funcionar ali até aquecer, pegar uma estrada Rio-São Paulo, temperatura ambiente, o carro em marcha constante, estrada tranquila, isso seria um uso normal. Sem nenhum estresse de trânsito Sem nenhum estresse de pesado, trânsito, nada disso. aquelas temperaturas de 40, 50 graus do Rio de Nada Janeiro, disso. Aí você sensação pega térmica hoje, absurda. o cara sai daí vamos botar de Bangu para o centro da cidade. Se ele sair 4 horas da manhã, ele leva 30 minutos. Se ele sair 8 da manhã, ele leva 3 horas. Só que ele percorreu 30 e poucos quilômetros. E esse tempo todo que o carro trafegou, o motor não parou. Ele continuou funcionando. E diferente de que muitas pessoas, usuários, pensam, eu troco o óleo a cada 5 mil. Mas ele fica, durante o dia, de 2 a 3 horas no trânsito pesado. Sim. E roda 100 km, ida e volta do seu trabalho, e chega a ficar 2 horas num trânsito. Sim. Isso vai ser considerado km ou hora de funcionamento? Então, o ideal seria a gente trabalhar com orímetro, né? Se eu não me engano, foi a Honda que fez um estudo, que ela teve um problema, acho que no Sul, não lembro, que a cada 3 minutos parado, o desgaste é o mesmo de 1 quilômetro rodado. Meu Deus. Só por aí você tem uma média. É que assim, o carro é feito, eles põem lá a troca para 40 mil km, 50 mil km, ele já está dobrando a vida útil. Uhum. Porque ele faz uma média para poder ter cálculo. Porque se for botar, ele dura 40 mil, no Rio não ia chegar nenhum. Nenhum ia chegar a 40 mil. Todos iam quebrar antes. Entendeu? É porque eles pegam o máximo que ele vai, divide para fazer uma média ali, para você ter uma média de segurança. Então, se a gente pegar os motores atuais, nós podemos dizer, basicamente, nós podemos falar que uma troca de óleo para manter uma durabilidade do motor a médio e longo prazo, nós deveríamos trocar óleo no máximo com 5 mil quilômetros. Na maioria dos veículos hoje, sim. Na grande maioria. O ideal para você manter um motor em boas condições seria 5 mil. Sintético. E se eu pego um óleo 530, eu posso colocar qualquer óleo 530? Não.
Aí é outro problema que a gente tem hoje. A maioria dos carros tem especificação técnica. Sim. Exemplo, o Volkswagen, o E111, que todo mundo reclama, que tem defeito de fábrica, que é aquilo. O carro tem um óleo específico. Ele tem uma norma técnica. Se ele tem uma norma técnica, é que ele não é só um 540 API SN. Ele tem outras aditivações que não estão dentro da norma API. Então ele entra na norma técnica. Quando você usa um óleo diferente, você automaticamente está diminuindo a vida útil do teu motor. Você está gerando para ele condições que ele não tem. Porque o óleo é feito para o motor, não é o motor que é feito para o óleo. Sim, claro. Então a montadora fala, eu quero um óleo 540. Aí o fabricante vai lá e faz. Aí ela bota para testar. Ó, tá espumando, aumenta o anti-espumante. Ó, em tal temperatura ele tá ficando muito fluido. Aumenta aqui, ó, diminui ali. E assim ele vai mudando o óleo, até chegar no adequado para aquele motor. Por isso ele tem uma especificação. Hoje as correias banhadas a óleo, que todo mundo reclama, que arrebenta, que quebra, 90% é por causa de uso de óleo errado. Olha só, pessoal, que loucura isso daí. Para você que é um motorista de aplicativo, usa o carro para o trabalho, tá o tempo todo aí rodando, né, para fazer o seu dinheiro, fazer sua receita. Olha a importância, né, de você não só se preocupar em fazer as revisões de uso severo, como o Ivan está colocando para nós aqui, mas como também observar aonde você está fazendo as revisões. Porque a revisão não é só chegar lá e trocar óleo, né, Ivan? E esse é um problema do mercado hoje também. Por quê? Antigamente a gente dizia que porque a maioria do mecânico falava o quê? O dono é mendigo, ele não quer usar o óleo correto. Não, tem muita gente hoje que vai na oficina, paga para fazer o correto e o profissional coloca o óleo errado. Por falta de Por conhecimento. falta de conhecimento, por não querer buscar, por achar que... Tem gente que acha que é engenheiro, né? Não, pode botar esse aqui que é igual. Aham. Não, não é igual. Tem diferença. A correia banhada a óleo, se você usa um óleo fora de especificação para essa correia, o óleo agride a correia. Em vez dele proteger, ele agride. Então ela vai estourar muito antes do tempo. E essas correias banhadas a óleo têm uma quilometragem maior. Muito maior. Muito Só que maior. se você coloca o óleo errado, Exatamente. além de você correr o risco de quebrar o motor, Exatamente. você vai perder a vida útil da correia. E um problema que a gente tem, que isso eu aprendi em treinamento, até com o Fred, ele falava muito isso, os nossos manuais... Fred da T-Box, abraço, irmão. Os nossos Esteve com a manuais, gente eles são aqui. traduzidos. É. E eles deveriam ser tropicalizados. Porque às vezes o carro vem de fora e lá fora é outra temperatura, outra pressão, tudo diferente. Então ele tinha que tropicalizar o manual por causa da manutenção. E não, ele só traduz. Então nem sempre dá para seguir o manual. Hoje você vê muito carro automático dando pau porque a montadora diz que não é para trocar o óleo do câmbio. O óleo do câmbio tem validade. A validade dele é 1 ano. Se ele dentro da garrafa, fechadinho lá, lacrado, ele Tem validade? dura 1 ano, imagina ele dentro do câmbio, com a pressão altíssima, a temperatura altíssima, o tempo todo ali, ó, trabalhando, aí não troca? Eu não consigo entender essa conta. Mas agora eles estão mudando isso, né? Agora as montadoras estão começando a tirar, porque antigamente a montadora queria o quê? Quebrou? É problema seu. Quebrou dentro da garantia, é problema meu. Só que agora tá começando a quebrar dentro da garantia. Então aí a gente muda o manual, porque... É quase aquilo, né, pessoal? Você tem um câmbio automático que o manual diz que você não tem que trocar óleo. Ele vai durar enquanto durar o câmbio. Só que o óleo detona o câmbio. Então a durabilidade do câmbio diminui porque você não trocou óleo. Exatamente. Então é tipo assim, vai durar quanto? Quando tiver que durar o óleo. Praticamente pode o óleo aferir isso, interferir nisso. Né? Muita gente fala do Dual Logic, do iMotion, né? Aí fala, esse câmbio não presta. Esse câmbio automatizado. Aí, automatizado. Não presta. Eu costumo usar a seguinte analogia. Não presta. Então por que a Ferrari usa e as outras competidoras também usam? Porque tudo que a gente usa vem da Fórmula 1. Sim, claro. Se ela desenvolveu, ela usou, todo mundo copiou, porque não presta. Funciona lá e aqui não funciona? Então tem alguma coisa de errado. E o grande problema é manutenção, que ninguém faz. Essa é uma cultura do Brasil, pessoal. Nós precisamos olhar para isso de uma forma hoje um pouco mais... dar um pouco mais de atenção. Por quê? As revisões, elas vão fazer você gastar menos dinheiro. Na verdade, quando você faz a troca de óleo, e nós não estamos falando só de troca de óleo, não. Vamos falar de outras coisas aqui. Temos fluido de freio, temos arrefecimento, temos várias coisas, né? Temos veículos aí hoje que acabam... tendo problema no trocador de calor. Nós temos carros que isso tudo existe
Existem coisas que acontecem tanto do própria manutenção, né, que são as revisões. Eu costumo dizer assim, eu faço a manutenção, eu faço a revisão. A manutenção, a gente pode dizer que ela é corretiva, Sim. né? Aconteceu um problema, eu tenho que levar para fazer manutenção porque A está dando revisão é problema. preventiva. A revisão é preventiva. Então, se você tem uma revisão controlada, né? Ou a empresa que você trabalha te ajuda a controlar isso, às vezes por uma questão até de outras tarefas que você tem, outras demandas, é importante que você tenha isso bem resolvido. Então, se eu vou lá na empresa, né, na Pulse Soluções Automotivas, falar com o Ivan, eu vou pedir, Ivan, me ajuda a acompanhar isso daí. Sim. Né? Eu rodo tanto por mês, então a minha estimativa de KM é essa, eu volto daqui X meses, o Ivan vai ter lá um controle, um aplicativo, uma ajuda para te orientar, falar, ó, chegou a hora da troca de óleo. Hoje tem esse recurso, né, Ivan? Tem. Você pode fazer. Tem aplicativo, tem programa que gerencia a própria oficina que faz isso, ele te avisa. Se tiver uma média de rodar por dia, souber tudo direitinho, você consegue fazer essa métrica, né? Uma coisa interessante, olha só, o Ivan comentou aqui sobre a questão dos motores 3 cilindros, correia banhada a óleo. A durabilidade. O pessoal está falando muito na internet aí que os motores quebram, não servem, não presta, tudo é ruim. Pessoal, a gente não pode colocar isso como algo, assim, o motor quebra, é ruim, não presta. Não é isso. Não. Pode acontecer e tem que ser analisado caso a caso. Eu costumo dizer o problema é assim, todo mundo fala que quebra, mas quebra por quê? Nunca vai buscar Qual é a causa? a causa, Não, quebrou exatamente. porque a medida estava fora. Tá, mas como era a manutenção desse carro? Quem fazia a manutenção desse carro? Ninguém procura saber. Como era a troca de óleo desse carro, como era o acompanhamento de água desse carro. Você só vai descobrir depois que abre o motor. Não, nem isso descobre. Geralmente o carro quebra, o cara leva para a oficina, o cara arranca o motor, faz o motor e bota no lugar. E qualquer empresa pode fazer o motor, qualquer retífica. Não, hoje não. Por quê? Porque hoje a maneira de você trabalhar é muito diferente de antigamente. Infelizmente, as retíficas, a grande maioria está na idade da pedra. Ainda está lá nos AP da vida. Está lá nos AP da vida, CHT, que troca camisa. Tudo mudou, entendeu? Hoje tem uma polêmica danada aí na internet que, porque você passa a régua no bloco, porque o bloco está empenado, porque não está empenado, porque isso aí antigamente não existia. Antigamente era antigamente. Tinha outras medidas, antigamente você construção. botava o dedinho lá para ligar o telefone e girava. Hoje você pega o telefone e fala, ok, Google, liga, e ele liga para a pessoa que você quer. Então tudo evoluiu. Sim. As medidas são diferentes. Hoje o empeno... As tolerâncias, né? Hoje o empeno no bloco, no cabeçote, impede de você botar o carro? Não. Você vai montar e vai funcionar. Só que ele não tem durabilidade. A diferença nossa lá é o seguinte, eu monto o motor para durar. Eu não monto o motor para funcionar. E hoje a maioria dos carros que a gente pega vem de outras oficinas, que já fizeram 1, 2, 3 vezes, a reclamação é sempre a mesma. Já é a terceira vez que eu faço cabeçote porque queimou junto. E é importante você falar sobre essa questão, né? A gente comentou sobre retífica, é importante a gente falar assim, a retífica tem que ser parceira, né, Ivan? Hoje eu trabalho com a Irmãos Facine, no Rio, é parceria. Eu costumo dizer para o André que a gente ri junto e chora junto. Sim. Porque a gente aprende todo dia. O carro vem com problema de fábrica, o carro vem com problema criado de fora. Então a gente tem que bater cabeça todo dia para solucionar esses problemas, descobrir a causa desses problemas, para o consumidor final ter um carro durável. Aí tem muita gente que fala, mas é caro. É caro para fazer direito ou é caro você fazer 10 vezes errado? Isso é muito importante. Porque essa conta ninguém faz. Geralmente o Fica cara chega lá, aí, pessoal. Ele já rodou 3 oficinas, já fez o motor 3 vezes, já abriu o motor 2, 3 vezes, aí chega lá e fala, mas aqui é muito caro. Aí eu falo, você já fez a conta de quanto você já gastou e não resolveu? O quanto tempo o carro ficou parado e não resolveu? O que é caro? Caro é muito relativo. Isso a gente vive muito no gás natural, sabia, Ivan? Porque o cliente, ele passa, às vezes, numa oficina de GNV, né, que mexe com gás natural, mas que a empresa ela não é especializada. Ela não tem uma formação mecânica, né, uma técnica, ele não conhece de injeção eletrônica, mas muitas vezes instala o kit gás, e aí o cliente, né, que é o usuário normal, ele vai lá, vai conversar com o funcionário ou o dono da empresa e fala, meu carro está dando problema, o cara sai trocando peça.
Uhum. E aí isso acontece na mecânica também, né, Ivan? Sim. A parte do GNV eu costumo brincar com meus clientes o seguinte: todo mundo fala, levei em tal lugar, levei em tal lugar. Cara, a matemática é simples. Oficina de GNV. O cara instalou um quinta geração, que é uma injeção eletrônica de gás natural. Aí ele põe o computador lá, seu problema é na injeção eletrônica, leva para o mecânico. Mas se ele instala uma injeção eletrônica de gás, como é que ele não mexe na injeção eletrônica do carro? É verdade. Como é que você não conserta um carro de injeção eletrônica se você instala uma injeção eletrônica? É verdade. Porque uma coisa está ligada à outra. Se você não entende da injeção, como é que você liga a injeção? Como é que você faz ela funcionar perfeitamente? Então, acho que essa tinha que ser uma premissa de todo mundo quando fosse procurar uma loja. Você faz as duas coisas? Não, eu só mexo no gás. A injeção eu não mexo. Então, já era é a mesma coisa que você ir no nutricionista, ele fala assim, não, você tem que comer alface, eu vou comer picanha. Ele não faz o que ele ensina. Isso é uma coisa assim. O Ivan tá tocando num assunto aqui que assim fala sobre formação técnica, Sim. literatura, curso, treinamento. A gente comentou aqui na. Que eu acho que é um grande problema do mercado hoje é a falta de conhecimento. O pessoal não quer estudar, né, Não. Ivan? Não quer investir nisso. E parte disso a gente percebe assim, o mecânico, que é aquele mecânico raiz, né, de 30, 40 anos, 20 anos atrás, ele tinha uma outra estrutura. Eu costumo falar o seguinte, hoje a gente não tem mais mecânico. Mecânico é aquele cara que troca pastilha, tira uma roda, troca um pivô, uma suspensão. Esse é o mecânico. Hoje você tem que ter um técnico automotivo, porque o cara tem que entender de motor, de injeção eletrônica, de circuito, de medição. Você tem que entender de tudo, senão você não conserta o carro. Tem gente que não consegue entender de jeito nenhum que a bateria está influenciando no carro. Por quê? Eu cheguei lá e virei, o carro está ligando. Porque antigamente bateria só dava problema quando o carro não funcionava. Cheguei lá, botei a chave, virei, o carro não ligou? É bateria. Hoje não. Hoje você tem uma bateria que liga o carro, levanta a vidro, acende farol e ela está com defeito. Ela vai te dar uma queda de tensão e vai deixar a injeção louca. Vai queimar um módulo, vai corromper arquivo, que está acontecendo muito hoje. Por causa de uma bateria, você corrompe o arquivo do módulo. Olha que importante isso, né? A bateria é um outro fator muito importante, né? Você tem a bateria normalmente para 1 ano e meio, 2 anos, né? A média de vida útil da bateria, tem algumas que pode durar um pouco mais, isso em função de, né, quantidade de partida, tempo de uso. E a diferença das baterias antigamente para as baterias de hoje é a mesma diferença do carro de antigamente para o carro de hoje. Eu costumo dizer o seguinte, o carro de hoje é igual ao corpo humano. Ele é feito para ser usado. Ele não é feito para ficar parado. Uhum. Se você deixa o corpo parado, você é sedentário, você não faz nada, você vai gerar um monte de problemas. O carro é a mesma coisa. A bateria ela é feita para ser usada. Ela tem que estar ali toda hora carregando, fazendo os ciclos dela para ela ter uma vida útil. Antigamente a bateria ficava 2 anos parada, E tudo descarregava. bem. Você ia lá, dava uma carga, ela funcionava. Hoje, com a tecnologia de hoje, ela não funciona mais. Tem bateria que eu já peguei 3 meses parada, você vai lá, bota ela para carregar e ela morreu. E aí o cliente vai falar assim, não, mas o meu carro nem usei direito. Exatamente. A bateria não presta. Não é a bateria que não presta. Ela tem que funcionar. Ela precisa dos ciclos de funcionamento para ela se manter viva. Igual o corpo humano. A gente precisa se movimentar, a gente precisa andar para se manter vivo. Eu lembro que nós tivemos aqui, né, o Fred da T-Box esteve com a gente aí, quem quiser buscar aí no canal. A gente teve um bate-papo aqui com o Fred também, né, sobre híbrido, elétricos e plugins. E ele explicando muita coisa sobre essa questão do uso do carro. Para o que você está comprando o carro com qual objetivo? Exatamente. Hoje o pessoal compra carro elétrico, carro híbrido, O que né? ele falou muito é gestão de energia. É gestão de energia. Ninguém faz. Todo mundo compra o carro elétrico. Eu vi um videozinho na internet esses dias que o cara falou assim, cara, eu parei para abastecer no posto, aqui para dar uma carguinha, né? Que estava lá acho que com 30%, para dar uma carguinha nele, no carro, chegou lá, estava sem energia o posto. Aí ele falou, já tinha um abastecendo, uma tomada ali, né, um canal ali de alimentação para carregar o veículo estava parado, o outro estava funcionando, só que o posto acabou a energia. Aí ele falou, não, eu só queria dar uma carguinha para chegar em casa. Aí você vê, dentro dessa atuação do cliente de chegar lá e colocar meia horinha, 1 horinha para carregar, ele está prejudicando. Exatamente. Um dos problemas do elétrico que eu acho hoje vai ser exatamente esse. A cultura nossa de Não tá fazer pronta manutenção,
de fazer, que você ali você tem que fazer a manutenção da energia do carro. É isso aí. Você tem que saber para que você vai usar ele, qual o trajeto que você vai fazer, quando você vai carregar. Porque o Fred explica isso muito bem no podcast que eu assisti. Se você fizer uma carga errada, uma carga rápida, a temperatura vai subir, tudo vai mudar e a vida útil da bateria despenca. Despenca. Aí, daqui a uns anos, você vai começar a falar, porque esse carro é uma bosta, porque a bateria durou 5 anos, porque a bateria durou 2 anos, porque esse carro não presta. Aí o problema é o carro. Sim, sim. Igual acontece nos veículos a combustão interna. O problema é sempre o carro. E para você ver, né, para as pessoas que estão nos assistindo, nós estamos falando de bateria de carro ciclo-otto normal, né, de combustão interna, mas dei esse link ali na bateria falando sobre o podcast do Fred, quando ele esteve conosco aqui, é justamente por causa disso, porque não é só a bateria do veículo, não. É o carro elétrico. Exatamente. Se você não cuidar da bateria do carro elétrico, você vai perder o carro em pouco tempo. Você vai ter prejuízo, você não vai conseguir ter um carro... Hoje você está com a eletrônica toda no carro. Então, tudo ligado. A bateria é a fonte. Se a fonte não funciona, nada funciona. É igual a caixa d'água. Se você não tem água, nada funciona. Exatamente. A gente puxando um pouquinho para esse lado, né, falando do motor. A gente falou aqui de bateria, falamos um pouquinho sobre os motores mais antigos, né? Falamos sobre essa questão do óleo, mas tem o arrefecimento também, né, Ivan? Sim. O quanto isso é importante no carro? Eu preciso trocar arrefecimento só se baixar água ou como é que funciona isso? Então, a maioria das pessoas tem o costume de só mexer em arrefecimento quando o carro começa a baixar água. Aí ele tem algum vazamento, tem que trocar. Só que hoje, a durabilidade dos aditivos está muito menor. A montadora dá ali 5 anos, tem montadora que dá 1 ano, cada um dá uma durabilidade para o aditivo, só que as condições de uso são severas, são muito diferentes do que eles projetaram. Muitas das vezes o carro não é tropicalizado, veio de fora. Então, quando chega aqui, exemplo, a linha Chevrolet, todo mundo sabe aí que o aditivo fica preto rápido. Muito rápido. Então, a limpeza, a troca do aditivo tem que ser muito antes do que a montadora fala. E quando chega a esse ponto de degradar muito o aditivo, você começa a atacar um monte de coisa. Você ataca a bomba d'água, você cria eletrólise dentro do sistema, você vai criar cavitação, tem um monte de coisa envolvida. Entendeu? Todo mundo acha que é só botou água. Não, não é água, é líquido de arrefecimento. Então o pessoal pode colocar na agenda também, né, das revisões dele, lembrar de trocar o arrefecimento, que é muito mais barato, né, Ivan? Sim. Você fazer a preventiva, trocar, exatamente, substituir o aditivo. Porque o aditivo, além dele não deixar o tempo de ebulição da água subir, ele lubrifica, ele não deixa dar cavitação, ele não deixa a água ferver antes do tempo, entendeu? Que é onde gera muita cavitação, que gera ar no sistema. Ele tem que lubrificar a bomba d'água, tem que lubrificar protege a válvula. os componentes aonde está passando o aditivo. Ele não deixa dar eletrólise no sistema, entendeu? Às vezes você pega um aditivo lá que está lá rosinha, né, que todo mundo acha que está rosinha, e vai medir a condutividade da água, está altíssima. E o carro está louco, você não consegue entender por quê, o carro não tem defeito, mas a injeção fica maluca, aí você vai ver a condutividade da água, está altíssima. Aí, pessoal, a dica aí, ó. Talvez você tenha um problema de mau funcionamento na injeção eletrônica por causa do arrefecimento. Exatamente, porque a maioria das pessoas deixa passar. E é por isso que também a gente volta a lembrar aqui, né? Você buscar uma oficina especializada, com treinamento, questionar o mecânico, conversar com o mecânico, falar com ele sobre o que ele faz, né? Se ele tem evoluído dentro disso, não é você assim, diminuir o mecânico, não. É você conhecer com quem você está trabalhando. Uma coisa que mudou, né, no mercado, antigamente você tinha solução pronta, né? Era entrou, saiu, entrou, saiu. Hoje você não consegue mais fazer isso. Tem tanta tecnologia, tanta coisa envolvida no veículo, que nem sempre você consegue fazer um diagnóstico em um dia. Sim. Às vezes você precisa levar 2, 3 dias para fazer um diagnóstico. Você pega um carro de injeção direta, às vezes é um diagnóstico rápido, às vezes é um diagnóstico demorado. Sim. Mas o diagnóstico é o principal. Se o diagnóstico for assertivo, o teu custo é muito menor. Se o diagnóstico for errado, aí o teu custo sobe. Aí fica caro. Porque aí troca isso, troca aquilo, e não resolve. Aí você vai levar numa oficina especializada para dar o diagnóstico. Aí a oficina tem que resolver aquilo tudo que foi trocado, muitas das vezes errado. O cara bota uma bobina fora de especificação, uma vela fora de especificação. Ah, mas é nova. Mas não é para o carro. Então você tem que resolver todos aqueles problemas colocados para descobrir o defeito do carro, que era uma tomada com mau contato. Olha que coisa interessante. Você falou sobre diagnóstico.
uma coisa aí que muitos clientes ficam bravos com as Sim. oficinas, né? Eu tenho que pagar o diagnóstico se eu for executar o serviço? Sim, porque o diagnóstico ele é feito. O diagnóstico é trabalho. Diagnóstico não é orçamento. Orçamento é quanto é para trocar uma pastilha de freio? X. Pronto, seu orçamento. Diagnóstico não. Diagnóstico requer trabalho. Eu vou entrar com equipamento no veículo, eu vou testar componente, eu vou perder um tempo no veículo fazendo tudo. Aí depois que eu fiz isso tudo, um exemplo, né? Era uma tomada com mau contato. Aí eu te cobro só a troca da tomada? Só para me desligar e limpar a tomada e colocar a tomada? E o tempo todo que eu levei para fazer isso? E o equipamento que O usou? equipamento que usou. Você usa scanner hoje, tem gente que tem scanner que tem 30, 40 mil reais investido só em um equipamento. Só em um scanner. Que A você média de bota no valores carro. de scanner hoje passa de 20 mil. Exatamente. E você pega um carro lá, bota o scanner lá. Tem um curto na tomada, ele pode queimar teu scanner. Então isso tudo está dentro do diagnóstico. Está contabilizado Está dentro contabilizado no do diagnóstico. Entendeu? Não é válido você pagar quando não tem diagnóstico. Aí eu concordo. O cara Chegou foi lá, lá, não me deu a... não tem diagnóstico. Qual é o diagnóstico? Não tem, eu vou pagar por isso? Não, aí eu também acho errado. Mas se tem um diagnóstico, você chegou numa solução, chegou num problema, porque muitas das vezes o diagnóstico ele é dividido, né? Você tem que ir passo a passo para chegar na solução total do problema. Então Porque às você vezes... tem um diagnóstico, falando sobre isso, você tem um diagnóstico inicial Sim, e um diagnóstico avançado. exatamente. Quer dizer, se no inicial você já entendeu o defeito, É assim, ele vai ficar ali. tem problemas que um vai levando ao outro. Sim. Aí, exemplo, você faz um diagnóstico inicial, o carro está falhando. Aí você identifica problema de vela, de cabo de vela ou de bobina. Ó, tá com defeito. O cara identificou o defeito, testou a peça, porque isso é uma coisa que quase ninguém faz. Ó, essa peça está com defeito. É a solução do problema? Não sei. Eu preciso dela funcionando perfeita para o carro estar em todas as condições de funcionamento para mim chegar ao defeito do carro. Hoje, na grande maioria, os nossos problemas é manutenção. 90% dos problemas é manutenção. É manutenção mal feita, falta de diagnóstico, trocaram peça e botaram peça errada, bobina fora de especificação, vela ou outra peça fora de especificação, peças paralelas, chinesa. Você vê, ó, nós estamos falando aqui sobre essa questão de manutenção. Hoje você tem na linha, né, da mecânica, da injeção eletrônica, você recebe muito carro ali que às vezes vem de outros lugares, né, que passaram em outras Muitos. oficinas e que já gastaram dinheiro, né? Exatamente. Aí já chega na empresa, chega na oficina dizendo, me ajuda aí, pelo amor de Deus, porque eu já gastei uma A fortuna. conversa é sempre assim, cara, já rodei 5 na oficina, falaram que você vai resolver meu problema. Aí eu costumo até brincar, cara, não sou mágico não, eu vou tentar. Porque a gente não sabe, a gente aprende todo dia. É verdade. Eu fui fazer uma revisão de um carro de um amigo, revisão básica, troca de correia, fluido de arrefecimento, revisão básica. Quando eu funcionei o carro, o catalisador dele estava embrasando. Ficava embrasado. Aí eu liguei para ele, perguntei, ele falou, cara, eu não sei, eu nunca abri o capô para ver. Olha aí. Mas o carro estava fraco, estava perdendo potência, enfim. O carro ficou quase um mês na oficina para a gente descobrir qual era o problema. Que Deu situação. muito trabalho. E era uma coisa que ele nem sabia, e a gente teve que aprender junto. Tem isso também, né, Ivan? Exatamente. Você tem coisa que o cliente vira teu parceiro para Sim. ter Eu paciência hoje, também graças a de Deus, resolver. a maioria dos meus clientes são amigos. Porque a gente acaba criando um vínculo de amizade, porque o cara tem que ter paciência, ele tem que entender, e a gente costuma ser o máximo de transparência possível. Sim. Entendeu? Porque aí o cara se sente mais próximo, né? Para ele poder entender. Tem colegas que falam, pô, tu perde muito tempo explicando pro cara o que ele vai fazer, o que é. Isso aí, mas é direito dele, ele tá pagando por isso. Verdade. E dentro desse propósito, né? A pessoa chega falando que já trocou um monte de coisa, já fez isso. Você já pegou algum caso, Ivan, que o cliente chegou, trocou várias peças e falou para você, ó, não resolvo, já passei na oficina, já troquei tudo que tinha que trocar e não achei o defeito? Já. Eu peguei um Corsa antigo, 1.6, que o cara falou, ó, me indicaram você aí, ninguém resolve. Falei, tá, mas qual é o problema do carro? O carro fica com aceleração em 2000 RPM. Não baixa disso. Falei, tá bom, o que você fez? Ele foi, abriu a mala, me deu uma bolsa cheia de sensores e de peças dentro da bolsa. Falei, ó, já troquei isso aí tudo e fiz o motor. Falei, fez o quê? O motor também? Aí ele, fiz o motor, porque o último mecânico falou que era motor. Eu fiz o motor e não resolveu. E continuou agarrado a aceleração. Aí eu falei pra ele, cara, faz o seguinte, deixa o carro, não vou nem te dar previsão de diagnóstico, porque
Se todo mundo se já levou num monte de lugar e ninguém resolveu, eu não sou mágico. Sim. Mas deixa a bolsa aí que eu quero ver. Eu voltei todos os sensores original pro carro, porque tudo que estava no carro era paralelo e de má qualidade. Eu peguei todos os originais e voltei pro carro. Funcionei o carro, só de voltar os sensores originais, ele já caiu para 1.300 RPM. Aí eu fui olhar o sensor de posição da borboleta, com a borboleta fechada, ele marcava 20 graus, 25 graus. É como se ela tivesse aberta. E o da Chevrolet ele tem um furinho ali ambíguo lá que tu consegue dar uma regulada com o multímetro. Aí eu botei lá, regulei, acabou o problema do carro. Aí eu falei pra ele, chefe, ó, o defeito do carro era esse, tá resolvido, porém, a gente tem que comprar um sensor novo e botar porque está com defeito. Eu regulei ele manualmente ali só pra gente sanar o defeito. Sim. Aí ele vendeu o carro assim mesmo, porque ele falou que não aguentava mais gastar dinheiro. Olha só, então quer dizer, nesse momento nós estamos falando sobre, né, o funcionamento dos motores, alguma coisa sobre o óleo, a importância da aplicação do óleo correta, a manutenção na troca do arrefecimento, fluido de freio, também precisa trocar? Então, fluido de freio antigamente, eu, por falta de conhecimento também cansei de falar, 1 ano. Até que eu, em um treinamento, o amigo estava fazendo uma revisão de um carro lá, e ele falou, não, eu tô fazendo a revisão básica de 10 mil, vou trocar fluido de freio, não sei o que. Eu falei, fluido de freio? Ele falou, tá no manual. Eu falei, tá no manual? Ele falou, tá, pode olhar. E eu comecei a pesquisar, e realmente, a maioria dos carros manda verificar a cada 10 mil km. Alguns mandam trocar, outros mandam verificar. Depende muito do uso. Mas hoje, com o nosso trânsito, temperatura e tudo, tem muitos carros que com 10 mil, 20 mil já está trocando fluido de freio, porque está muito degradado. E na maioria das vezes o que acontece? O cara espera 1 ano para trocar, aí ele degrada demais o fluido, fica muito sujo, aí dá muito mais trabalho, porque você tem que tirar um reservatório, tem carro que não tem como tirar um reservatório, tem que tirar o cilindro inteiro para fazer essa manutenção. Esse óleo velho, ele agride as borrachas, aí ele vai te dar problema não só no freio, como na embreagem, que utiliza o mesmo óleo. Sim. Vai degradar o cilindro de embreagem, o cilindro de pedal, o cilindro de... E o ABS, como fica com isso? O ABS, já peguei carro de fazer, nos últimos meses agora, então foram uns 3. A gente fazia revisão, o óleo muito sujo, foi trocar o óleo de freio e travou o ABS. Aí tem que tirar o ABS, mandar para reparo, para desmontar o ABS, limpar, destravar as válvulas, trocar reparo, para poder voltar o ABS a funcionar. Por quê? Aquela sujeira, ela acumula no ABS. E os furinhos do ABS são muito fininhos. Quando você vai fazer a troca de óleo, que o óleo novo vai empurrando o óleo velho para fora, aquela sujeira não passa. Ela se acumula na entrada do ABS e trava ele. Aí você sangra o carro, uma roda sai óleo, outra roda não sai óleo. Olha só. Pessoal, por que a gente está falando um pouquinho sobre mecânica e gás natural, né? Em gás natural veicular? Porque o bate-papo que nós estamos fazendo aqui nesse início é justamente sobre manutenção e revisão do veículo original. Não estamos falando de gás natural, dos defeitos que o gás pode dar, ou dos defeitos que as pessoas dizem que dá, né? Mas nós estamos falando de manutenção. Então o Ivan colocou aqui, o óleo, muitas vezes a aplicação errada, né? A manutenção do arrefecimento acha que só vai Não só mexer... aplicação, como tempo de troca. Ó, tempo de troca, 5.000 km, ele falou aqui, uso severo. Se quiser estudar um pouco mais sobre isso, procura, né, no seu manual, olha lá, o Ivan deu a dica, vai lá no asterisco, vê em uso severo. Isso aí, entende as suas condições de uso, isso é muito importante para você, usuário. Então, falamos de óleo, falamos de arrefecimento, que não é só trocar arrefecimento quando está baixando ou quando o carro está aquecendo. Tem revisão disso para manter um bom funcionamento, as propriedades do aditivo, tudo funcionando, lubrificando, todo o sistema interno. Nós falamos também de fluido de freio. Quer dizer, nós estamos falando filtro de combustível, filtro de ar, filtro de cabine. E ninguém troca. Que a maioria esquece até do filtro de cabine, né? Exatamente. Você tira aquilo, tá um horror, aí não sabe por que está com problema de respiração, não sabe por que está com problema de saúde, anda no carro muito tempo com um filtro ruim. Você aí, motorista de aplicativo, você principalmente que está servindo a população, né? Está servindo o usuário ali, o teu cliente, você tem que ter constância nisso, trocar filtro de cabine por conta do ar-condicionado, porque senão você está trazendo
um, um, um prejuízo para a saúde de quem está andando com você. E principalmente dele, que tá ali o dia inteiro, E né? está ali Porque o o dia usuário inteiro. ainda entra e sai, né? Ele não, ele tá o dia inteiro dentro do carro. Exatamente. E para a gente virar essa chave, nós vamos falar de gás natural também, né? Vamos falar um pouquinho. Mas antes da gente falar de gás natural, eu quero convidar um amigo. Vai falar com a gente aí na internet. Um amigo de muito tempo. Conheço ele aí pelo menos há 23 anos. E tive o prazer de trabalhar com ele também. Antônio Bermuda é um cara que referência no mercado aí do pesado, em diesel gás, em gás natural, em armazenamento, ancoragem. Um cara especializado nisso. Tem trabalhado junto ao mercado OEM aí, as montadoras. E eu vou dar uma pausazinha aqui, Ivan, para a gente falar sobre isso, porque eu quero que ele traga o que é um pouquinho da história da Convergás, que logo mais ele vai estar com a gente em outro podcast aí, e aí a gente vai poder aprofundar em todos os temas, mas eu queria chamar o Bermudo para falar com a gente nesse momento. Vamos convidar ele aqui online, ele vai estar com a gente, vai falar um pouquinho através aí do Zoom sobre a Convergás e o que ele tem feito no mercado nacional e internacional. Tá com a gente aí, ao vivo? Bom dia, Ale. Tudo bem, Graças meu a Deus, irmão? tudo bem. Como Bom é que você... dia. Bom dia. Muito bom estar com você. É um prazer aí participar do teu programa, né? Legal. E ver como você, cara, evoluiu, como você cresceu, como você se postou aí no mercado, né? A gente que trabalhou junto, convivemos junto, foi um período muito gostoso de aprendizado para ambas as partes. Muito bom. Fico feliz, cara. É uma honra participar do teu programa. Valeu, Bermuda. Eu que agradeço. Nós que começamos, né, comecei junto com o Bermuda aí em 99 para o ano 2000. Então já é uma boa caminhada, né? Aprendi muito, muito. Naquela época, você trabalhava junto à Volkswagen, né? Fazia o projeto Exato. Silix Convergás, não era isso? Isso. Nós fomos a primeira empresa a trabalhar com um projeto OEM aqui, né? Foi um projeto da Volkswagen. Aí, quando eu falo o modelo dos veículos, o pessoal tem gente que nem conhece. E era a Kombi, o Santana e o Gol. Eram os três modelos que saíam de fábrica. Naquela época já havia uma alteração no módulo eletrônico, era bem dedicado no painel, né? Indicava a quantidade de gás quando você passava para o gás amarelo e trocava ECU para a gente. Foi um projeto bem arrojado lá para aquela época, né? Eu lembro que tanto o Santana, né? Eu andei muito com uma Santana Quanto na época, quando eu tive com você lá. E são muitos quilômetros rodados, né? Aqueles carros rodaram muitos quilômetros sem ter que mexer no motor, né? Nós fizemos, inclusive no desenvolvimento, nós fizemos crash test de todos esses modelos, crash test da Kombi, do Santana, do Gol. Foi um trabalho exaustivo, mas muito interessante junto com a Volkswagen. Fizemos durabilidade de motor, durabilidade do próprio veículo. Então, foi um projeto bem arrojado para a época lá, né? Nós estamos falando de que ano, Bermuda? O projeto com a Volkswagen começou em 98. 98. 98 e foi até 2002. Eu lembro que nós tivemos, como você falou, né, mudança de módulo, saímos de um AVP para um AVB, né? Aí tivemos a Marelli fazendo a configuração e bloqueando o módulo no sistema de injeção original para poder trabalhar com GNV. Tínhamos a identificação do nível de combustível no próprio marcador de combustível. Eu lembro das combis, né? A gente trabalhou na época, eu mexia muito, né, na manutenção das combis da Souza Cruz, da Elma Chips. Eu lembro que essas combis com carburação dupla, a gente tinha naquela época já um botão que você puxava, igual do farol da Kombi antigo, você puxava e ele transformava para a gasolina ou para o gás, né? Na hora, instantaneamente, né? É verdade. Não, foi um trabalho bem arrojado. Eu lembro até hoje que a gente acabou fazendo uma instalação para Souza Cruz e a gente colocou o cilindro no teto da Foi Kombi. 2 cilindros, né? 2 cilindros no teto da Kombi. E aí, num determinado momento lá, houve um assalto, o cara roubou a Kombi e a polícia atrás dele, ele perdeu o controle, entrou no meio de um poste. Meu Deus. E o que salvou a vida do bandido lá
foi o cilindro em cima, que deu uma enrijecida no sistema, A e estrutura. aí a estrutura ele acabou sobrevivendo em função disso. Olha só que interessante o detalhe aí de Foi, época. foi, foi um evento, ao mesmo tempo, triste, né? Por Sim, causa sim. do assalto, tudo, mas a gente acabou fazendo um crash test lá, ao vivo, e validando mais ainda o projeto. Segurança do projeto todo, né? É Muito legal, verdade. muito legal. Bermudo, eu gostaria que você falasse um pouquinho da Convergás, essa história linda que você construiu aí ao longo dos anos, onde, né, você dá uma introdução ali de quem era a Convergás. Eu não me lembro, que eu acho que, não sei se foi em 92 que você fundou a Convergás, mas dali para frente, como você está hoje, como está esse mercado atual, né, como tem acontecido isso? Gostaria que você desse Uhum. esse briefing para a gente aí, essa visão geral. Hoje você está ligado à ancoragem, né? Armazenamento, você fez projetos aí em OIM, continua fazendo projetos, então é uma empresa de referência na linha de pesado também, então muitos clientes aí que você atende. Gostaria que você desse uma ideia geral aí de como que é o trabalho da Convergás, para que o pessoal que nos segue aí, que está acompanhando esse podcast, também possa entender a evolução desse projeto e como nós hoje estamos em relação a isso no mercado atual, porque nós vemos muitos veículos híbridos ou diesel gás, cada um chama de um jeito, né? Mas também temos o 100% gás. Eu gostaria que você desse você que é o expert na área aí, pudesse falar um pouquinho sobre isso. Ótimo. Então, nós fundamos a Convergás em 1992 com a liberação houve uma liberação governamental para a utilização do gás natural para táxis e frotas cativas, isso em 92. E aí, como eu já mexia com a parte de gás natural antes do governo regulamentar, né, a gente participou de alguns projetos anteriores lá que foi criado em 1984 o PLANGAS, que era o Plano de Substituição de Gás Natural, substituição do diesel por gás natural. Quer Isso dizer, aí, que essa ano, história vem Bermude? já 1984. 84, tá. 84. Então, vamos dizer assim, um projeto que já vem há muitos anos, né? Sim. Nós estamos falando aí de 40 anos que É. se fala em substituição do diesel pelo gás natural, né? Naquela época surgiu o Plangás porque teve aquele problema também de fornecimento de combustíveis, né? De petróleo, crise Uhum. de petróleo naquela época, e aí se criou esse plano de substituição. A primeira a receber o gás natural foi a refinaria de Duque de Caxias lá, e a gente acabou trabalhando em alguns veículos para eles Sim, sim. na conversão dos veículos lá em 1984. Mas depois de 92 foi regulamentado, porque o governo entendeu que precisava aumentar a rede de distribuição, né, os postos, Uhum. e só com o veículo pesado não ia conseguir. Então, a Petrobras fez um trabalho, liberou para uso de frota cativas e táxis. Em 92, aí tínhamos 2 postos de abastecimento, um em São Paulo, que ficava no Belenzinho, e um no Rio de Janeiro, na Avenida Brasil. Eram 2 postos em 92, quando começou o programa, 2 postos de abastecimento, né? Hoje nós somos mais de 1.800 postos, enfim. E aí o programa foi avançando, né? A Convergás atuou muito forte na parte de veículo leve, inclusive nesse programa com a Volkswagen, mas depois a gente entendeu que o foco deveria ser realmente o veículo pesado. E nós fizemos aí, nós somos fornecedores da Iveco, da Scania, da Volkswagen, na época dos ônibus de São Paulo nós fornecemos para a Mercedes. Então a gente dedicou muito tempo em veículo pesado e junto com a Mercedes e com a Sim. Iveco e Volkswagen, a gente viveu aí quase 10 anos de exportação, né? Os produtos eram produzidos, caminhões de ônibus produzidos aqui no Brasil, Uhum. e eram exportados. Então, nós tivemos uma atuação forte na Indonésia, com a Mercedes, no Egito, na África do Sul, com a Volkswagen no México, com a Iveco. Fizemos muito, foi o maior volume foi com a Iveco, atendendo a América Latina e na época também Venezuela. Então, foram muitos veículos que a gente acabou montando na linha, né, na linha de montagem.
dessas montadoras e Sim. distribuindo. Agora, atualmente, a gente encara, né, nós temos 3 linhas tecnológicas de utilização do gás, né? O veículo 100% gás, que Iveco e Scania, né? A Scania tá mais tempo, conseguiu colocar antes o veículo no mercado, agora a Iveco está entrando e também agora estamos fazendo um projeto com a Volkswagen focado no veículo de coleta de lixo, né? Legal. Então, a nível de OEM, são esses trabalhos que nós estamos desenvolvendo. Na Scania, a gente fornece a parte de sistema de armazenamento para o ônibus, né? Tá. Uma vez que a Scania acaba importando todo o sistema de armazenamento, cilindro, válvula, suporte, ela importa tudo da Europa e faz a montagem aqui no Brasil, né? E agora com o Iveco e com o Volkswagen é tudo feito aqui no Brasil. A gente está fornecendo lá direto na linha de montagem. Essa é a linha, vamos dizer, 100% OEM, né? Ok. É original. Nós temos o diesel gás, em que a Convergás acredita nessa solução de diesel gás, porque é uma transição entre o 100% gás e o diesel, né? E eu acho que o diesel gás ele vai ajudar a gerar, né, essa infraestrutura de abastecimento, gerar demanda, e a gente está muito focado no diesel gás na questão do agronegócio, né? Então, Legal. hoje, praticamente as usinas, né, produtores produtos agrícolas, né, tem um potencial de produção do biometano. É aí que a gente está apostando no biometano, e para isso eu acho que o diesel gás é a melhor solução, porque qualquer problema que tiver, ou intermitência, por exemplo, na usina, o biometano vai ser produzido aí durante 8 meses. Depois, quando termina a safra, algumas usinas não vão ter condições de manter a produção do biometano. Então, é aí essa questão do diesel gás, essa flexibilidade é muito interessante, né? E a outra tecnologia que tá no mercado, que a gente está começando a atuar também, é a substituição do que a gente chama de repotenciamento. Tira o motor diesel e coloca um motor 100% a gás, né? Nós estamos terminando uma parceria muito forte agora aí no mercado e já temos alguns projetos em andamento. Então, para o ano que vem, 2024, essa tecnologia que a gente vai estar lançando, né, no mercado, e a gente já está trabalhando em alguns projetos, eu acho que vai ajudar bastante também, também no agronegócio. Que legal. Então, são essas 3 vertentes tecnológicas que a gente está atuando hoje. Legal, Bermudo. Assim, nós temos muito assunto, né, para falar de... Se a gente for falar um pouco mais profundo sobre essas questões, conversões, ancoragem, sistema de tubulação, né, válvulas elétricas, né, com um projeto de segurança, como isso, cada item desse é extremamente importante numa conversão, né, ou numa instalação de um novo armazenamento, né, para estender mais a quilometragem rodada aí pelos veículos. Eu gostaria aí de deixar um convite para você aí, para estar na mesa com a gente, para a gente falar exatamente sobre isso e que a gente possa trazer informações detalhadas sobre essa questão, para que a gente tenha a oportunidade de falar especificamente, mostrando um pouquinho dos projetos também, né? Perfeito, perfeito. Só para dar uma avant-première no negócio, Show. queria rapidinho mostrar para você aí um trabalho que nós estamos fazendo. Que legal. Vamos lá, em primeira mão, pessoal. Segura aí. Com a Reiter, né? A gente está trabalhando num projeto aqui. Esse aqui é um projeto de aumento de autonomia dos veículos da Scania. Legal. Então, com isso aqui, o veículo vai passar para 800 quilômetros. Nós estamos fazendo a montagem agora aqui para alguns caminhões da Reiter. Legal. Então, o veículo é 100% a gás, mas a gente está fazendo o aumento de autonomia aqui, ó. Tá? É um desafio e nós somos hoje homologados pela Scania para fazer esse trabalho, né? Tem toda uma interface eletrônica com o caminhão para ser atendida. Sim. Então, é um pouquinho do que a gente está fazendo agora aqui. Legal, Bermudo. Esse daí, essa estrutura toda é 100% Convergás.
100% Comvergás. É vocês que fabricam essa peça. Vendem, fabricação, estrutura, engenharia, toda de vocês aí. Tudo. Os produtos aqui, todos certificados, né? Ó, Sim. as válvulas são as mesmas válvulas que é usada no veículo, toda a parte de tubulação também. Aqui nessa caixinha, aqui a gente tem a parte eletrônica que faz a comunicação do nosso sistema com o sistema original de fábrica. Uhum. E é um trabalho que está sendo um desafio grande aí para a gente atender. Poxa, Bermuda, eu quero te agradecer aí por dar esse bônus para a gente aí, mostrar um pouco desse trabalho que vocês fazem aí. Eu particularmente conheço a estrutura de vocês e sei o quanto isso assim, é um privilégio, né? Poder estar envolvido com esse projeto de vocês também, conhecendo um pouco mais, tendo essa amizade com vocês de muitos anos e podendo montar dentro daquilo que a gente pode uma parceria para que a gente possa estender isso para o mercado, né? Então, eu vou querer aí que você venha com a gente aí venha aqui para o Rio de Janeiro, onde a gente, quando você estiver visitando o Rio, a gente possa marcar um novo tempo e falar especificamente da Comvergás, especificamente desses detalhes. Você falou uma coisa ali sobre, né, o armazenamento ali, que tem um dispositivo que se comunica com a Scania, né? Com o veículo original, né? Então, quer dizer, não é só colocar cilindro a mais. Tem toda uma engenharia em cima disso, né? Uma comunicação com o sistema original. Na verdade, a eletrônica da Scania é bem sofisticada e ela, por exemplo, ele avalia o consumo, a quantidade de gás, e a gente já soube de alguns projetos, algumas instalações que foram feitas aí por algumas empresas, sem levar em consideração esse detalhe, né, de interação. E está causando problema no veículo. Olha só. E a gente também, esse trabalho que nós desenvolvemos com a Scania, nós somos bodybuilder, que eles chamam, né, bodybuilder, para fazer essa modificação e manter toda a garantia do veículo. Aí, legal, porque muita gente fala assim, o gás também pede garantia. Claro, dependendo do projeto que você está fazendo, como você está instalando, ou o contato que você tem junto à montadora, obviamente que alguns projetos são adaptações e outros são uma extensão do original de fábrica, né? Você está melhorando ou ampliando ali o armazenamento para poder rodar mais, como você falou. Chega a 800 quilômetros, né? Com certeza. Tá bom, Bermuda, eu quero te agradecer por essa participação aí. Eu sei que é pequena, mas assim, é extremamente uma honra ter você com a gente. Você é um cara renomado aí no mercado, uma empresa de referência, e para nós sempre é uma honra poder participar, tá bom? E eu vou te convidar para estar no Rio de Janeiro com a gente, tá bom? Vamos, na primeira ida aí, nós estamos para ir no Rio aí, eu te aviso e a gente bate um papo melhor aí, tá bom? Beleza, Bermuda, um abraço, obrigado aí pela participação, viu? Valeu, obrigado aí, pessoal, um abraço aí para todos, tá? Ale, mais uma vez, eu que agradeço aí, é uma honra participar contigo desse trabalho. Valeu, irmão, obrigado. Um abraço. Tchau. Viu aí, Ivan? Como é importante. O que você achou dessa fala do Antônio Bermuda? Cara, além da experiência, da expertise que ele tem, que é nítido, né? Você vê que é um cara que tem muito conhecimento e já está há muito tempo no mercado. Sim. Né? Sabe do que está falando, entende do que está falando, e não só no mercado nacional, como no mercado internacional. Né? Sim. Você vê o tipo de armazenamento, o cara está dentro de uma montadora, dentro de uma Scania. Não é qualquer pessoa que é homologado por uma Scania. É verdade. Né? Tem que ser uma empresa séria, que trabalha correto, fazendo tudo certinho, que para ser homologado a montadora, tem que ser muito bom. Tem que ser muito bom. E é desse tipo de trabalho que nós devemos ter referência, né? Sim. Trabalho sério, né? Trabalho sério, trabalho que faz junto com as montadoras, pessoas que estão... O Antônio Bermuda é engenheiro, ele projeta, né, junto com os engenheiros da fábrica, eles fazem cálculo, como ele mesmo disse, né, no vídeo ali. Eu achei bem legal o que ele falou, que ele veio lá de trás, né? De 1984. Já acompanhava ali, né? Mas todo mundo acha que a Fiat foi o único que fez o Tetra Full, que tem gás de fábrica, e não. A Volkswagen já fez muito tempo lá atrás. E parou não foi porque não deu certo, parou porque o mercado não comportou isso, porque o governo não investiu, tinha poucos postos de abastecimento, mas funcionou. Era carburado e já tinha uma alta tecnologia.
ele já mudava a central do carro. É isso né? aí. O carro com a injeção mais antiga, né, que era um bico só, ele já mudava a central do carro para poder funcionar corretamente. Você vê, essa ideia da Magnete Marelli, como ele citou ali, do Santana, a gente já tinha injeção AVP, depois o AVB, e eu tive a oportunidade de fazer laboratório de emissões com ele, junto à Marelli, e a gente tinha um fio que já saía para ligar no GNV, para a gente fazer o corte da injeção eletrônica, né, e trabalhar o GNV com avanço de ignição já. Tudo projetado dentro do sistemista. Dentro do sistemista. E esse era um projeto já que a Volkswagen tinha. Né? Nós já tínhamos isso acontecendo, ele particularmente, desde 98, como ele mesmo falou, e eu entrei ali na empresa dele, trabalhar com ele. Comecei ali no ano de 99 para 2000, e aí fui acompanhando esse projeto também, do Santana, das Kombis, né? Então esses veículos realmente tinham esse projeto que a gente trocava a central do veículo. É claro, as coisas vão evoluindo, né? Sim. Assim, eu acho legal que, além de todo o projeto, você vê que é um negócio sério, que até a brincadeira que ele fez lá do cara que roubou o carro, sim, mas é feito tão sério que mesmo com o cilindro em cima do carro, no teto do carro, ele protegeu o motorista. Exatamente. Que muita gente diz que porque o GNV é perigoso, porque ele vai explodir, porque vai... Até hoje nenhum explodiu, pelo menos que eu saiba, né? E eu acho que ele comentou, parece que ele bateu num poste. Num poste, exatamente. Quer dizer, o cilindro não explodiu, exatamente, segurou a pancada, né? Sim. A batida ali, e ainda protegeu o bandido, exatamente. Né? E assim, ele deixa bem claro que o grande problema do GNV hoje é falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Porque você vê, vem lá de 98. A gente está em 2023. No 84 começou. E deixa depois... no comentário aí quem sabia disso aí da Volkswagen. Eu sei que é muito pouca gente. É verdade. Porque eu não sabia, eu sou sincero, eu aprendi agora. Comenta aí, pessoal, deixa aí nos comentários, viu? Olha só que coisa interessante. Agora nós vamos falar um pouquinho do mercado de GNV, né? A nossa realidade do Rio de Janeiro, 1,5 milhão de carros rodando. São veículos aí que estão no estado inteiro. Então, diversas oficinas mecânicas, como a sua, devem receber esses veículos. Sim. E a importância de você ter conhecimento e referência de pessoas sérias no mercado que vão contribuir com o mecânico, né? Porque se você tem parceiros, como você falou, né, da Retífica Facine, se você tem parceiros que são aliados, que estão juntos, que querem resolver, trazer solução, né, para melhor custo-benefício para o cliente, solução para o cliente, para não sair trocando, como você comentou aqui. Você falou um pouco antes lá, né, falando de mecânica, que o cliente chegou com um saco de sensores na mão. Exatamente. Então, isso no GNV também não é diferente. Às vezes o cara passa em várias oficinas, o cliente está em várias oficinas, e aí é uma coisa interessante, pessoal, uma dica aí para vocês. O que acontece? Hoje, a internet fornece muita informação. Sim. Boa e ruim. Tem que saber filtrar. Exatamente. E aí o que acontece? Aqueles que têm mais tempo, né, que ficam assistindo diversos vídeos, assistem uma meia dúzia, 5, 10, 15, 20 vídeos e já acha que é mecânico. Sim. Aí já não, isso aí falou na internet, eu vou trocar a sonda lambda. Coitada da sonda lambda, né? Ela sofre. Ela sofre, porque o que tem gente trocando sonda lambda é brincadeira. No gás, então, o gás estoura a sonda lambda. E aí, por que troca tanta sonda lambda no gás? Será que o problema é da sonda lambda? Não. Pelo que eu pego na oficina, 90% ou é a instalação errada, quando tem um GNV, ou é a ligação errada, ou é calibração, porque todo mundo regula, né? Uhum. Para mim, não é regulagem, é calibração. Né? Sim. E assim, hoje, 70% dos veículos tem GNV que entra na oficina. Sim. No Rio de Janeiro, a grande maioria tem GNV. E aqueles mecânicos que falam assim, não mexo? Eu continuo assim, porque eu mexo. Entendeu? Só mandar para Puto Soluções. Só mandar para lá. Não mexe, não. Deixa desse jeito aí. Continua assim. Não aprende, Fala não. que o gás não funciona, porque tem 1,5 milhão rodando. Oh, meu Deus. Manda tá jogando lá. Dinheiro fora, né, Ivan? Só pegar aí, ó. Manda lá, Pulse, que a gente faz. E assim, hoje, a maioria das carros que a gente pega, o defeito tá no líquido. Não tá nem no gás. É verdade. Quando a instalação é bem feita, quando o carro vem de uma empresa séria, a maioria dos problemas tá no líquido. Tá no funcionamento original do carro. E não no gás. Até porque, Ivan, olha uma coisa interessante que acontece.
né, na oficina de GNV. O cliente vai na loja, vai até a oficina mecânica, né, a instaladora, ele instala o kit, às vezes no veículo zero, Rio de Janeiro tem muito isso, instala no veículo zero, só que ele esquece da manutenção. Ele acha que depois que ele botou gás não tem mais manutenção. Exatamente. Aí ele roda 10, 20, 30, 40 mil. E ele requer manutenção igual o veículo. Não, e o legal é assim, ele não esquece da manutenção do gás, não. Ele esquece da manutenção do carro. Do carro. Né? Porque ele botou a fórmula da vida no carro, né? Porque ele não precisa mais fazer manutenção de agora nada. parece que instalou o kit gás, aumentou a vida útil do motor, dos componentes, do óleo, de tudo. Eu costumo dizer o seguinte, a pessoa bota gás para economizar. Não, hoje o carioca quer botar gás para não gastar. Ele acha que botou o gás e não gasta mais nada. Não gasta mais nada, entendeu? O carro tá com gás, ele tem que andar no combustível líquido. É como o corpo, ele precisa funcionar para se manter vivo. Sim, sim. O cara põe gás, ele quer andar só no gás. Ah, porque o gás degrada. Não, o gás não degrada. Só que se o sistema fica parado, ele vai gerar defeito. Se você pegar um carro e deixar ele parado na garagem, e você andar com ele anos depois, ele vai gerar problema. Sim. Você imagina você andando com o carro e o sistema de injeção eletrônica parado. Não, isso é muito conhecido por causa dos pneus, né? Exatamente. Pneu tem validade. Eu já ouvi muita gente aí falando na internet, porque o gás carboniza, porque o gás é seco, porque o gás não lubrifica. O gás é seco. Então, assim, a injeção direta também é seca, né? Ela carboniza. A injeção direta também é pobre, deve danificar o motor também, né? Porque a injeção direta, ela tá pós a válvula. Sim. A diferença do gás pro líquido é que o gás, ele não tem agente detergente, ele não limpa. Sim. Então a carbonização que se dá é pela falta de uso do combustível líquido. Sim. Porque se você usar o combustível líquido, ele vai limpar a cabeça da válvula, ele vai limpar o pé da válvula, ele vai fazer tudo normal. Uhum. Mas aí o cara, em vez de aumentar a autonomia com o GNV, não, ele quer andar só com o GNV. Isso nós estamos falando, pessoal, de motores flex, Sim. motores a gasolina com a adaptação do GNV, né? Porque nós temos os motores 100% gás aí que vão usar 100% gás. Exatamente. Mas são robustos, são feitos para isso. A taxa é diferente, o avanço é diferente, tudo é diferente. Então, quando a gente tem um motor adaptado, um motor que recebe o kit gás, nós temos que ter esse cuidado, como o Ivan está colocando aqui. Você está usando uma alternativa. Né? É um combustível alternativo. E muita gente fala assim, não, quem usa gás, quem usa GNV é pobre. Quem usa GNV não tem dinheiro para pagar o combustível. Eu sempre comento que assim, eu tenho um cliente nosso que ele é dono de posto de combustível. Mas ele bota gás nos carros dele. Mas ele é dono de posto de combustível. Ah, não, mas isso aí é mendigo. Isso aí no cara não. Não. Ele faz conta. Exatamente. Eu escutei um detalhezinho, olha só que legal. Eu aprendi isso aí nos videozinhos aí de internet. Pega essa informação aí, pessoal. A história é o seguinte: o cara chegou num banco em Nova York, chegou num banco e pediu um empréstimo de $5.000. Aí ele pegou um empréstimo de $5.000 e o cara falou, mas a gente precisa de uma garantia. Aí ele deu o documento e a chave da Ferrari dele que estava lá fora. Falou, não, essa aqui é a minha garantia. O gerente do banco, poxa, mas tudo bem, o cara pegou $5.000, mas antes de Ferrari. Beleza, fez lá, assinou os contratos e o cara foi embora. 2 semanas depois o cara volta. Vai pagar os $5.000 mais os juros, que era, sei lá, 16, 18, $20. Aí o gerente do banco devolveu, né, o documento, a chave do carro e tal. E curioso perguntou para ele. Uma curiosidade, por que você pegou $5.000, né, anda de Ferrari? Não entendemos. Ele falou assim, não, é simples, a conta é simples. Aonde você encontra estacionamento por 2 semanas em Nova York por $18? Aí você fala assim, ele é mendigo ou ele faz conta? Exatamente, ele faz conta. Então, quer dizer, ele usa o entendimento de que se eu posso economizar no GNV, e isso é uma conta legal de fazer, porque o pessoal olha para a bomba. Aí vê lá, combustível líquido gasolina, 5,50, né, o preço médio do Rio de Janeiro. Álcool, vê lá o preço a 3,70, 3,80. GNV, 4,10, 4,16. Não vou colocar, porque o GNV está mais caro que o álcool. Mas e o quilômetro rodado? Exatamente. Quanto custa o quilômetro rodado? Mas a gente não tem mania de fazer conta, né? Mas não faz conta. E a maioria só olha o que gasta.
Nunca olha o retorno. O cara fala Exatamente. assim, o custo é muito alto de botar um GNV. Tá, mas você tem desconto no IPVA, você tem menos gasto de consumo de combustível, você vai gastar menos com combustível, porque o carro roda mais e o combustível é mais barato. Olha que interessante, você está falando isso daí. Deixa eu ver se eu consigo jogar na tela aqui para vocês, pessoal, para a gente falar um pouquinho da viabilidade do GNV. Vamos ver se a gente consegue transferir para você aí, a equipe técnica aí, tá ativo? Vamos lá. Beleza. Pessoal, uma simulação básica de um veículo Spin automático 1.8 2022. O Ivan está comentando sobre essa questão, né, de fazer conta. Como eu comentei aí, fiz esse vídeo, né, essa historinha. Nós temos aí, ó, uma Spin 1.8 2002 Flex. Ela faz no líquido, na gasolina, sempre falando da cidade, porque é o dia a dia, né? Tá rodando mais aqui. É obviamente que vocês andando na cidade, quando você vai para a estrada também é mais econômico, né? Então, vamos falar da cidade. Então, nós temos aqui, ó, Flex 1.8 e vamos na gasolina 11.3 na cidade e etanol 7.8. Da onde que eu estou pegando essa referência? Ficha técnica do veículo, ok? Então, nós estamos falando de montadora. E colocamos aqui, ó, 150 km dia, rodando 22 dias por mês, 3.300 quilômetros mês. O veículo custa R$ 86.500, pessoal. Vamos lá. O combustível pago aqui, ó, é R$ 5,49 na gasolina, R$ 3,99. Eu acho que esse etanol está muito caro. Vamos baixar ele um pouco. Vamos colocar aqui 3,75 para ficar bom. Beleza. Aí vamos lá, R$ 4,16 no GNV. O valor de PVA de um veículo que custa R$ 86.500, ele tem um desconto de 62,5% segundo a alíquota que nós temos junto ao Rio de Janeiro. Ok, pessoal? Tem um desconto de PVA. Então, ó, você creditou de PVA, se você instalar o kit gás em dezembro ou pegar o IPVA do ano seguinte, você vai conseguir R$ 2.162 já de desconto. Mas olha que interessante. A autonomia, quando você roda a gasolina, a autonomia ela aumenta em 2,22 por quilômetro rodado e vai para 13,56. E o etanol, 13,26, ok? Vamos lá, rapidinho. O kit gás é caro, né? Todo mundo fala, não, mas o kit gás é caro. O que é caro? Vamos entender se é caro. Acompanha a gente aí no vídeo. Vamos lá. Eu coloquei um kit gás aqui de 60 litros. Quando a gente compra o kit gás, o cilindro do fabricante, a gente compra em litros. E quando a gente usa ele com GNV, a gente, por conta do abastecimento do posto, a gente fala em metro cúbico. Então, o valor nominal dele é em torno de 16 metros cúbicos, podendo variar até entre 14 e 16. Então, beleza. Então, esse é o valor de referência do kit, tá? Então, vamos lá, ó. A economia que você vai ter está aqui embaixo, ó, o crédito PVA e o valor do kit se você descontar o PVA. Mas o que eu quero me ater é aqui, ó. Um veículo que roda 3.300 km por mês, nós temos ali R$ 1.603 gastos em gasolina, se não tiver GNV, e 1.586 gasto em etanol, ok? Então, com o GNV e gasolina no tanque, 1.012, se você rodar no GNV. A mesma quilometragem. A mesma quilometragem de 3.300 por mês. E no etanol, 1.035. Ou seja, aqui, 36%, Ivan, de redução com combustível. Mês. Aí eu te pergunto, tem investimento no mercado financeiro que rende 36% ao mês? Nenhum. Se tiver, me avisa que eu boto lá. Porque eu não conheço, mas vamos lá, nós temos 36% de redução. E olha, pessoal, só lembrando, tá? Eu estou colocando na redução de combustível. De combustível, gasto no mês. O desconto de IPVA. E para quem roda somente 150 km, muito motorista de aplicativo roda 300. Nós estamos falando só de 150. Mas aqui, para aquele que gosta de conta, né? Vamos lá, quanto que é o KM rodado? 0,49 centavos. Na gasolina. E no etanol? 0,48. Mas quanto custa o GNV? 0,31. Então, aqui já dá para perceber, nós estamos falando de veículos que rodam
150 km. Então, nós temos 2 benefícios simples aqui. O primeiro benefício direto é o IPVA. Sim. Vamos pensar que você instalou o kit gás em 2 anos e pegou desconto. Então, eu instalei agora, vou rodar 2 anos e vou ter 2 pagamentos de IPVA. Olha aqui embaixo, que legal. 2 pagamentos de IPVA. Quanto que entra? 4.325 de crédito. Quanto era o kit? 5.900. Ok. Ah, mas o kit gás dá manutenção, GNB. O Ivan, o kit gás dá muita manutenção. Vamos dar uma olhadinha na manutenção? Olha aqui o KM rodado, pessoal. R$110 quando você rodar 30 mil. Você só paga 110 na revisão? Lembrando, revisão é diferente de manutenção. Então, nós estamos falando de revisão. Mas o que eu troco com 30 mil? Eu posso te falar, está aqui, ó. A nossa empresa, o nosso trabalho, ele vai mostrar tudo que você gasta. Por exemplo, um filtro de GNV, R$110. 60 mil, você vai ter essas revisões. 90 mil essa, 120 essa, 150 essa e 180 mil essa. Então, nós temos um programa até 180 mil km, que na maioria das pessoas quase não roda isso. Mas os motoristas de aplicativo devem bater essa média. Mas e se eu juntar essas revisões todas, pagando a cada 30 mil, quanto que eu gasto em tudo? 5.280 em 180 mil km. Aí eu te pergunto, você, como o Ivan, como mecânico. Ivan, 180 mil km, que manutenção a pessoa faz no carro sem GNV? Óleo, no mínimo, se ele fizer errado com 10 mil, 18 vezes. 18 vezes já trocou óleo? 18 vezes. Ele troca a pastilha de freio, não? Troca a pastilha de freio. Pelo menos umas 3, 4 vezes aí, se ele for um cara bem Pneu cuidadoso. ele troca? Pneu ele já trocou. Alinhamento, balanceamento tem que fazer? Óleo de freio. Arrefecimento. Balanceamento. Com certeza nas ruas do Rio de Janeiro, suspensão ele já fez várias vezes. Embreagem, dependendo do uso, com essa quilometragem, vai fazer. Aí eu vou te perguntar uma coisa simples, Ivan. 180 mil km, você acha que essas manutenções da mecânica sem gás vão passar de R$5.200? Com certeza. Eu acho que passa, né? Com certeza. Então a manutenção do GNV não é cara. Não. Se você analisar e fizer um programinha de manutenção, você vai poder pagar. Pega aí só a troca de óleo. Você pegar uma troca de óleo básica hoje aí de 200 e poucos reais, vezes 18 já vai bater quase isso. Pois é. Então nós temos aqui R$5.000 de manutenção. Mas usando essa referência, Ivan, vamos pensar que esse cliente nosso aqui, né, esse fornecedor aqui, ou esse cliente, quer dizer, ele roda 3.300 por mês. Então, no primeiro ano, quanto que ele vai rodar no primeiro ano? Ele vai rodar 39.600 km. Tá aqui, ó. 39.600 km rodado num ano. Aí, quantas vezes ele vai fazer manutenção, então, em 2 anos? Pelo menos de 2 a 3. Vamos extrapolar? Vamos colocar 3 para não ser injusto, como se ele estivesse rodando 90 mil. Mas, na verdade, ele rodou 70, 80 mil. Mas vamos colocar 90. Olha quanto que ele tem aqui, ó. Essas 3 manutenções para fazer. Então, nós temos aqui R$110, 740, 680. Ou seja, a nossa manutenção aqui vai somar para ele R$1.530. R$1.530, 90 mil km. Então, se eu colocar aqui, ó, em 3 anos e descontar as revisões aqui, o que eu tenho, a conta que eu tenho que fazer? Eu vou tirar 4.300 que eu lucrei no IPVA e vou pagar 1.500 de revisão. Ainda sobrou dinheiro ou não? Você não fez nem a conta do combustível que ele está economizando, né? Não, e nem a do combustível. Só do IPVA. Porque se eu fizer a conta do combustível, Ivan, ó, para esse cliente que vai pagar aqui, que vai economizar em média R$580 por mês com a aquisição da instalação do kit gás, ele vai pagar um valor sugerido de 9 vezes, por isso que o valor chega a 5.900. Então ele vai pagar com a economia. Então ele não vai tirar dinheiro do bolso. A própria economia vai pagar o Vai kit. pagar, ele não vai mudar. Ainda vai creditar o IPVA para ele. Porque se ele creditar o IPVA na primeira, por exemplo, em dezembro, se no Rio de Janeiro você instala o kit gás, o que acontece? Você em janeiro recebeu o crédito do IPVA. Agora vamos pensar que ele investiu 5.900 no kit gás em dezembro. Se em janeiro ele já acreditou o IPVA que não ia vir, se ele não tivesse GNV, então o kit gás, na verdade, para ele, saiu 3.700.
porque o crédito IPVA já bateu, o kit gás, Exatamente. e aí já começa a vir o investimento. Aí tem uma outra sugestão que a gente faz para os nossos clientes. Você não quer pagar em 18 vezes, não? Por quê? De repente você quer reduzir o custo. Pô, mas vai aumentar o valor do kit. Sim, mas se você pagar em 18 vezes, você diminui a parcela para R$300, para R$400. E ainda te sobra 200, 300 no bolso. Aí deixa de ser custo e passa a ser investimento. Passa a ser investimento. Aí olha que outro detalhe. Porque o teu desconto paga para você ter o kit e ainda te dá um dinheiro de volta. Exatamente isso. Agora, se você for organizado financeiramente, você vai pegar os R$300 que sobrou e vai botar num CDI da vida. Vai botar num CDB da vida todo mês. E aí, investindo R$300 todo mês, será que dá para fazer aquela viagem daqui a um ano? Não? Tá. Será que dá levar a família para fazer um passeio? No ruim, se ele não quiser fazer nada, ele vai trocar de carro. E depois que pagar o kit gás, então? Olha só que interessante isso daí. Esse cliente aqui que nós estamos simulando, ele pagou R$5.900 no kit. Mas olha quando foi o retorno do investimento dele, em 10 meses. Então, em 10 meses ele pagou o kit. Isso se ele não pagar à vista, em 10 meses já pagou. Sem tirar R$1 do bolso. Sem tirar R$1 do bolso. Vamos considerar aqui, 12, 15, 18, 21 e 24. Em 2 anos sobrou quanto para ele? 7.840. Só. Sobrou 7.840 em 2 anos. Mas aí não sobrou só isso aqui. Porque aí ele tem que descontar a manutenção em 2 anos. Não é isso? Aí tira 1.500 daqui, mas não pode esquecer do crédito do IPVA. Que está aqui embaixo, aqui, ó. Crédito do IPVA, mais 3.000. Então, ele pagando os 2 anos de rodado com o GNV, ele ainda tem 7.800 somado a 3.000. Será que não está bom em 2 anos você botar 12.000 no bolso? Mas essa conta ninguém faz. Mas o GNV é caro. É caro, é ruim. É ruim. Não funciona. Quebra motor. Quebra motor. Eu costumo dizer o seguinte, é tão ruim, por que na Europa funciona? Vamos voltar aqui para a nossa tela, pessoal. Isso daí era só para você ter uma ideia. Se quiser mais informações, procura aí o Ivan, procura Auto GNV no mercado aí que você vai encontrar. Se é tão ruim, por que na Europa funciona? Pois é. Porque todo mundo diz que é ruim. Ruim por quê? Mas na Europa a gente também bota em carro. Lá, qualquer carro, não? A diferença é que na Europa você não vê gás em Palio, né? Em Siena, não tem. Lá é Audi, BMW, Camaro. Lá eu tive... Isso eu posso falar com propriedade, porque em 2005, em algumas das viagens que a gente fez para a Itália, um treinamento que nós tivemos lá junto a Lovato, eu tive a oportunidade de mexer lá em veículos como Mercedes, veículos que são veículos premium aqui no Brasil, né? E lá com gás natural. Exatamente. E GLP também, que é o gás liquefeito do petróleo, também roda lá. Então, até a maioria dos carros lá roda o GLP, que é um gás muito mais sujo, né, do que o próprio GNV. Mas olha só que interessante. Nós falamos aqui sobre viabilidade do GNV. Então, é número. Número, como diz um amigo meu, o Wagner, né, da Mate. Wagner, um abraço. Ele fala assim, números não mentem. Exatamente. Né? É exatas. Não tem como errar. Números não mentem. Então, se você tiver dúvida, faz a conta. Faz a conta, simples. Faz a conta, não tem muito segredo. Mas quanto eu economizo? Então, bota aí. Nós deixamos lá 36% de redução do combustível. Quer fazer uma conta básica? Tem GNV no carro. Não dá, não serve, não presta. Anda um mês só no líquido. E anda um mês só no GNV. No final do mês você fecha a conta. Pô. Aí vê se deu resultado. Vale a pena ou não vale? Agora, Ivan, olha só, o pessoal fala, né? A gente comentou sobre a manutenção. E o que acontece? A manutenção é cara. A manutenção é cara quando você não faz as revisões. Exatamente. Quando a corretiva sempre é mais cara do que a preventiva. Exatamente isso. Isso independente de ser GNV, seja o que for. Exatamente isso. Aí muita gente também pega naquele ponto assim, ó, o veículo perde a garantia. O veículo desvaloriza, né? O veículo, como é que eu faço? Meu carro com GNV, as empresas que eu conheço só me deram dor de cabeça. Eu estou traumatizado com GNV. Isso acontece muito no mercado justamente para aquele que a gente estava falando lá no começo. Falta de conhecimento. Né? Há pouco tempo eu peguei um Honda de um amigo que ele botou um 5ª geração, tirou, botou 3ª, tirou, voltou 5ª. Ele falou, cara, desisto, não funciona mais. Eu falei, leva o carro lá que eu vou ver o carro.
O carro tinha a central de uma marca, o MAP de outra marca, a caixinha de outra marca, ou seja, era um Frankenstein, cada pedaço de um carro. O variador de avanço não era compatível com o carro. Não era aplicação. Não, mas o cara vendeu para ele o variador de avanço. E estava lá pendurado. Estava lá, funcionando, né? E não funcionava nada, porque ele não conseguia nem fazer a leitura da roda fônica do carro, porque ele não era para aquele veículo. Sim. O mapa todo errado, que é onde a gente entra na calibração. Ou seja, o problema não era o GNV. O problema era tudo de errado que foi feito no GNV. Tem uma cliente que tem um Corsa, que aquele para mim foi o absurdo. O cara vendeu uma sonda Master para ela, 700 e poucos reais, ela andou um tempo, nunca funcionou, e ele falou para ela, ó, tem que tirar isso aí porque isso não presta. Mas foi ele que vendeu. Como assim? Ele vende a peça e depois não presta? Aí depois ele disse que não prestava. Aí ela levou o carro para mim fazer uma manutenção, que não era do GNV, e uma das coisas era o emulador de bico dela que estava ruim. Uhum. Eu fui trocar, vi que a ligação estava errada, fiz a ligação correta, programei a sonda Master, e o carro está funcionando até hoje, com aquela sonda que não prestava. Que ele mesmo tinha vendido. Ele só não ligou direito. Aí. Não ligou e não calibrou. Pessoal, olha a dica aí que o Ivan está dando. Às vezes o defeito não está na peça. Às vezes o defeito não é que o carro não funciona bem. Às vezes é a calibração e a aplicação correta. E entra a internet, né? Porque muita coisa não presta, mas você entra lá na internet e o fabricante te dá todo o manual. E explica tudo. Tá lá, é só você seguir. E essa sonda em particular, né, foi muito vendida no mercado aí para terceira geração. É uma sonda que tem uma tecnologia bem legal de funcionamento, como é o T68 da Turi, como tem outras tecnologias aí, e que tudo isso faz muita diferença em relação a você saber aplicar a peça certa no veículo e poder também calibrar da forma correta. Exatamente. Né? O próprio variador de avanço, né? O variador de avanço. O variador de avanço todo mundo acha que é plug and play, né? Pegou e colocou. Não, ele tem uma programação para ser feita, ele tem uma calibração para ser feita. Sim. Você tem que ir lá e botar o software correto para aquele veículo. Não é só chegar e instalar. Uhum. E muitas das vezes dá problema justamente por causa disso. Exatamente. Ele é compatível, mas está com a calibração errada. Está com o mapa errado de avanço. Sim. Então, esse tipo de situação é assim. Só lembrando aqui para a gente ir para o fechamento, né? O GNV, ele não quebra motor. Não. Se ele quebrasse motor, a Fiat não tinha continuado o Tetra Full. Né? A Volkswagen não tinha feito lá atrás. A Scania não ia lançar o 100% gás. Né? A Scania, a Iveco, o MWM fazendo motores 100% gás. Aí eu escuto muita gente falar assim, não, porque o gás derrete a válvula. Ué, mas não derrete a válvula da Scania? Por que não derrete? Porque o motor é outro? Porque o motor é outro. E os que são convertidos? E os que foram da Fiat? E os da Volkswagen? E os que converteram para 100% gás? Que tem muito motor rodando que foi convertido para 100% gás de pesado. Isso aí. E funciona normal. Não derreteu válvula, não derreteu nada. Muito dessas situações estão ligadas exatamente à questão da aplicação do kit. E saber fazer a calibração correta do sistema de GNV, que é uma tecnologia de quinta geração hoje, como uma injeção eletrônica programável que tem muitas funcionalidades, que você tem muitas condições, uma condição enorme de colocar o motor para trabalhar exatamente como ele é no líquido, para ter toda a segurança, a proteção e durabilidade. E você tem que entender do sistema que você está mexendo. Você tem que entender o veículo que você está botando. Sim. Tem que saber quais são as estratégias dele, como ele funciona. Você comentou comigo em outro tempo sobre um Fusion de terceira geração. Sim. Esse Fusion está com a aplicação do kit errada. Exatamente. Esse Fusion, o cliente chegou, já tinha rodado várias oficinas. Ele falou, cara, há muito tempo eu vim aqui, vocês resolveram o meu problema, só que eu já rodei um monte de lugar, agora eu tô com Fusion, tem como você ver? Eu falei, qual é o problema? Não, o problema tá no gás, ele não funciona, mas agora nem no líquido ele funciona. Já troquei um monte de peça e não resolve. Falei, qual o gás que tá lá? Terceira geração. Falei, terceira geração nesse carro a gente não mexe porque o kit tá errado. Isso aí. Esse carro tem que trabalhar com quinta. Mas o seu problema do líquido eu posso resolver. Se você quiser que eu resolva o líquido, eu resolvo o líquido e você depois resolve o que faz no gás. Não, tá bom. Ele levou o carro, mesma coisa. Cheio de sensor na mala, as 4 bobinas na mala,
Jogo de vela, o carro com freio duro, não segurava a marcha lenta, já tinham trocado um monte de coisa, corpo de borboleta. Aí fomos verificar, as bobinas que ele botou era chinesa, estavam ruins, não sei se já vieram ruins, se é por causa da marca. Voltei às bobinas originais, só ficou uma bobina da chinesa, porque uma original dele estava ruim. As velas estavam reguladas errada, regulamos as velas, mas o problema principal dele era uma mangueira solta no coletor. Meu Deus do céu. E a oficina que mexeu antes, para botar o parafuso, que o acesso é difícil, enrolou um pano no parafuso. Para guiar o parafuso. Para guiar o parafuso. Esse pano mordeu na junta do coletor e também deu entrada de ar. Olha aí. Então o defeito do carro era só a entrada de ar. O restante foi colocado. Você vê, pessoal, é uma coisa que o GNV, para muita gente aí que critica, ele não é um produto feito para pessoas que não têm recurso financeiro. Ele é um produto como um combustível alternativo no mercado. A gente não está nem falando de emissões, né? Também que melhora bastante emissões, né? Nós temos várias formas de provar isso, né? Através de laboratório, mas o GNV ele foi feito como combustível alternativo para quem quer reduzir gastos com combustível. O próprio Bermudo deixou isso bem claro, né? O agronegócio está usando gás. O agronegócio é importante. Ruim? Então como é que o agronegócio está usando? E ele mostrou ali, né? Falou sobre a Reiter, uma transportadora gigante no mercado. Exatamente. Tá lá com os caminhões 100% gás. Você pega um caminhão daquele ali, é um investimento gigantesco. O cara vai botar um negócio que quebra motor caminhões no caminhão que custam dele. mais de 1.200.000. Ele vai botar um negócio que quebra motor no caminhão dele? Exatamente. Então, e o Bermudo, ele, além do 100% gás, ele faz as conversões. Então, eu tive a oportunidade de estar presente lá na estrutura dele e acompanhei toda a tecnologia com os técnicos dele, importantíssimo. Então, assim, pessoal, só para a gente ir finalizando aqui, o GNV é viável para quem tem interesse em redução de preço com gasto em combustível. Reduzir preço de combustível não quer dizer que na bomba o GNV ele custa mais caro do que o etanol. O resultado final de tudo isso não é economia financeira. A conta tem que ser feita por quilômetro rodado. Isso aí. E fazer procure empresa que mostre a conta para você, que fale para você o quanto você vai economizar, qual é o retorno do teu investimento. Não vai lá só procurando um kit gás e instalar, não. Exatamente. A empresa tem que te técnico, né, Exato. fazer isso. A empresa tem que te ajudar a dizer é viável, não é viável, para também não gastar dinheiro à toa. Então, assim, procure empresas sérias, empresas que estão bastante tempo no mercado, que principalmente, como o Ivan colocou aqui, o mecânico conhece de mecânica, o instalador conhece de mecânica, conhece principalmente de injeção eletrônica. Porque para mim é o requisito básico. É o básico de instalação do kit gás. Então, assim, não é um produto de prateleira, querido. Não é um produto que você chega lá, compra e leva embora para tua casa, não. É serviço, é conhecimento, sim, é técnica, é ter equipamentos para ler o sistema, é para você conhecer qual kit que você está instalando, que garantias você tem, o quanto isso vai te render por mês, fazer acompanhamento, fazer as revisões, que vai custar muito menos do que a manutenção. Então, é importantíssimo isso. Então, a gente quer deixar aí esse bate-papo. Espero que tenha... Posso fazer um cutucozinho? Sim. Olha lá vem o Ivan provocando. Né? Porque não pode vamos passar. Lá, Ivan. Vamos já lembrei de quem agora? Vamos fazer uma bagunça. Lembrei de quem agora? Do Rafael, da FEX do Brasil. Vamos fazer Abraço, Rafa. Só para deixar uma curiosidade para todo mundo, que eu sei que todo mundo fala isso é repetido em todos os cantos do mundo. O gás é seco? Olha lá, tá vendo? Pessoal, eu vou te falar, viu? O ar é seco? Não. Tem umidade no ar, pessoal? Então eu não tenho muito que ficar explicando se o gás é seco. Porque o que é umidade? As pessoas precisam entender sobre essa questão. A umidade, qual é se o gás ele é seco, ele estraga motor, ele quebra cabeçote, ele afunda válvula. O que afunda válvula na mecânica, Ivan? Temperatura alta. Então, se você não tem calibração correta, tanto da injeção eletrônica, se você tiver uma sonda ruim, trabalhar com mistura pobre, vai afundar a válvula? Vai dar problema de cabeçote? Vai dar problema de cabeçote. Então, se você não tem uma calibração de GNV correta,
vai acontecer a mesma coisa. Exatamente. Então, pessoal, Até porque na mistura do gás, nos componentes do gás, tem água. tem água. Se Exatamente. tem água, como é que ele é seco? Então, tudo que você faz dentro desse... Ele gosta de provocar essas coisas, né? Mas se você quiser saber mais disso daí, nós vamos fazer Vamos chamar aqui também um especialista de GNV, né? Eu sou da Auto GNV também, tenho ali meu trabalho, né? Temos parcerias aí junto com a Pulse Soluções Automotivas. Mas se você quiser saber mais de GNV, eu vou chamar um cara especializado como o Bermudo para explicar tecnicamente isso. Um cara que é engenheiro, um cara que pode falar com propriedade. Vamos fazer convite para outras pessoas aí. Vamos falar de lubrificação, de recuperação de combustível, junto com a FEX do Brasil. O Rafael, você é o nosso convidado aí para o podcast. Então, temos várias pessoas, Paulo Daturi, temos o Danilo, né, que é da Top no Gás, também vamos chamar ele para estar na mesa com a gente. Então, a Mate também vai ser convidada aqui para falar sobre cilindro. Então, toda essas pessoas são pessoas sérias no mercado. E é com elas que a gente tem que tirar essas dúvidas, né? Então é muito legal que eu não seja o cara que vou defender, mas que a gente possa colocar também pessoas que são técnicas especializadas E é nisso. legal também a gente botar que o fabricante não abandona. É isso O aí. fabricante está junto. Tá junto. E aí trazer a fábrica também é extremamente importante para trazer a seriedade desse trabalho. Então, eu quero te agradecer, você que seguiu a gente aí, que está seguindo, se não está, clica aí, né? Se inscreve no canal. Toca no sininho para receber as notificações, compartilha com os amigos, porque eu acho que é um conteúdo legal. Você pode transferir aí para o seu grupo de WhatsApp, pode transferir aí na sua rede social, pode fazer até um remix aí. É tantas coisas que você pode colaborar. E eu queria agradecer você, Ivan, pela participação, por dispor desse tempo também com a gente. E queria que você deixasse aí uma palavra final aí. Eu que agradeço a participação. Assim, espero ter ajudado, dividir um pouquinho do conhecimento, do tempo de experiência, dos BO que a gente pega na oficina, né? Que ajude todo mundo e que vamos estudar, né, galera? Vamos procurar conhecimento, porque quem está ganhando conhecimento hoje está ganhando mercado. Porque é uma deficiência muito grande no mercado hoje, a falta de conhecimento. Tem muita gente falando mal de carro, mal de produto, mal de GNV, mal de tudo, porque não tem conhecimento. Se a gente não conhece, a gente não pode falar. Olha que importante. Ivan, muito obrigado. O Ivan falando de treinamento, quero estender meu convite também para estar na mesa aqui do Combustão Podcast. Para o pessoal da M3 aí, o meu convite pessoal para vocês virem aqui para falar de diagnóstico de pátio. Vamos falar de como identificar defeito. Esse eu faço questão de estar, porque eu quero apertar ele. Aí, já está convidado aqui meu conselheiro na mesa, Ivan Bernardo, que vai falar sobre essa questão de diagnóstico de pátio. Então está estendido o convite aí. Galera, um abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo para a gente falar sobre combustão. Um abraço.